Bom, pessoal, vamos dar uma investigada, então, numa consequência importante aqui antes da gente prosseguir, que é o famoso teorema da base média para trapézios. Já que nós estamos estudando quadriláteros, é muito interessante a gente investigar esse teorema aqui, que eu quero que vocês se concentrem por enquanto, certo? O teorema da base média para trapézios, ele vai falar o que, na verdade, né? Bom, esse teorema aqui nós já vimos. Vocês lembram do teorema da base média para triângulos? O teorema da base média para triângulos diz o que essencialmente? Ele diz o seguinte, ele diz que se você tiver um triângulo qualquer, não importa o triângulo, tá certo? Se você tiver um triângulo qualquer, e você pegar aqui, M, o ponto médio, suponha que aqui seja um ponto médio, ó. Pega um ponto médio aqui, essa medida é igual a essa, certo? E o ponto médio do outro lado e ligar, é possível provar, nós não vamos fazer isso aqui agora, que se você ligar esse ponto médio com esse ponto médio, esse segmento vai ser paralelo ao de baixo e ele vai medir metade do de baixo, do oposto ali. Esse é o teorema da base média. Como nós já estudamos semelhança de triângulos, se você pegar esse ponto médio com esse ponto médio, e você observar, se você concluir que esse cara é paralelo a esse, porque é possível provar isso aqui vai formar, né, dois triângulos semelhantes. Mas a prova não é por aí, né? A prova é feita através dos paralelogramos. Esse resultado nós já tínhamos falado. Se a gente pesquisar nas aulas lá atrás, elas estão lá. Agora, um resultado interessante é você observar que isso acontece aqui no trapézio. Como assim, professor? Se você pegar um trapézio ABCD qualquer, certo? Um trapézio qualquer ABCD, pegar o ponto médio aqui, desse lado oblíquo aqui, e pegar o ponto médio daqui e ligar esse ponto médio, é possível também provar que esse segmento vai ser paralelo à base maior e à base menor. E esse cara vai medir a média aritmética de A e B. Ele vai ser A mais B sobre 2. Pessoal, como que a gente justifica isso através aqui desse trapézio? Como que a gente pode justificar o A mais B sobre 2 ali? Justamente pelo fato do teorema da base média. Por quê? Se você pegar, olha aqui nesse trapézio aqui, eu vou fazer ele aqui como rascunho e depois eu vou apagar, tá? Se você, por exemplo, ligar aqui, ó, olha que bacana. Se você ligar aqui e traçar essa diagonal aqui, deixa eu caprichar mais. Se você traçar essa diagonal aqui, ó, certo? E ligar aqui, você percebe o quê? Que aqui forma um ponto, ó. Aqui forma um ponto aqui, ó, tá? A interseção desse lado com esse forma um ponto. E aqui dá para ver claramente dois triângulos. Vocês estão vendo esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo e esse que eu estou fazendo riscadinho, certo? Olha para esse triângulo maior. A base dele é Bzão e aqui é ponto médio. Eu estou admitindo que esse tamanho é o mesmo que esse e aqui também esse é o mesmo que esse. Pelo teorema da base média para triângulos, se aqui é ponto médio, esse cara e esse cara é paralelo a esse aqui também vai ser ponto médio, então pelo teorema da base média, esse tamanho aqui, ó, vai ser metade de B. Esse cara aqui vai ser metade de B, porque esse aqui é um triângulo e está valendo esse teorema. Da mesma maneira, se a gente pegar esse triângulo aqui, a mesma coisa vai acontecer. Aqui é ponto médio, aqui vai ser ponto médio, então esse tamanho pequenininho aqui vai ser metade de A. Portanto, esse pedaço aqui vai ser metade de A. Logo, o MN, né, ele vai ser quem? Ele vai ser metade de A somado com a metade de B. Então, ele vai ser metade de A somado com a metade de B. Em outras palavras, o MMC já está achado, ele vai ser A mais B sobre 2.
que é aqui o resultado, certo? Então, esse é o chamado teorema da base média para trapézios, certo? Então, dois teoremas importantes aqui, um que nós já tínhamos falado quando nós estudamos triângulo, que foi o teorema da base média para triângulos, e o outro que é o teorema da base média para trapézios, tá certo? Muito bem. Bom, antes de prosseguir também, quero mostrar um resultado para vocês que a gente também vai voltar a falar na próxima apostila. Só que, mais uma vez, eu já fiz esse comentário em sala, até usei o GeoGebra para vocês verem, mas de novo eu quero reforçar o seguinte. Se você tiver, olhem para cá, ó, se vocês tiverem uma circunferência, pega uma circunferência aqui, ó, certo? Se você pegar essa circunferência e tentar desenhar nessa circunferência aqui, ó, você vai inscrever nessa circunferência um triângulo retângulo, ok? Você vai escrever um triângulo retângulo aqui nessa circunferência. Se você inscrever um triângulo retângulo nessa circunferência, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ter que ser o diâmetro dessa circunferência, tá? A demonstração desse fato a gente vai deixar para outra apostila. Mas esse resultado é assim, ó. Se você desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, a hipotenusa é o diâmetro, tá? Esse resultado eu mostrei para vocês lá no GeoGebra, mas a gente vai voltar a falar. E qual é a consequência disso? Essa distância daqui até aqui é o raio, gente. Isso aqui também é o raio, certo? E se eu ligar esse cara até aqui, isso aqui também é o raio. Isso mostra para mim, você consegue ver aqui dois triângulos isósceles? Dá para ver, ó. Esse triângulo aqui é isósceles, ó, que eu estou riscando. Ele tem dois lados com medidas R. E esse aqui também é isósceles. Ele tem dois lados com medida igual a R, ó, R e R. Certo? Beleza. Então, juntando esse resultado, que é o teorema da base média para trapézios, com esse resultado aqui, que eu estou pedindo para vocês, que a justificativa eu vou fazer lá na próxima apostila, certo? Eu cheguei a comentar já isso, mas a gente vai reforçar. O que você deve ficar aqui nessa história? Se você quiser desenhar, inscrever, ou seja, os vértices na borda da circunferência, inscrever um triângulo retângulo numa circunferência, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela é o diâmetro, aqui vai ser 90 graus, e essa medida aqui, ó, que é a mediana, você viu que ela sai daqui e vai até a metade, ó, porque esse tamanho é o mesmo que esse. A mediana, ela é o raio do círculo aqui, né? Então, se a gente pegar aí um compasso e observar isso, né? Eu tenho até um compasso aqui, a gente pode pegar, ó, e mostrar o seguinte, né? É possível provar matematicamente que se você abrir aqui, ó, esse tamanho aqui, ele vai ter que ser o mesmo que esse e o mesmo que esse. Então, a mediana, porque está saindo daqui e está indo até a metade, ela é o raio da circunferência inscrita aí no triângulo. Beleza. Muito bem. Eu vou apagar essa informação, tá? Porque eu vou resolver comentar essa bela questão aqui que caiu no vestibular da FGV, tá certo? É uma questão muito inteligente. Por quê, pessoal? Porque a FGV, ela fala que esse trapézio ABCD, ele é um trapézio isósceles. Ele fala que isso aqui é um trapézio isósceles, certo? Ou seja, essa medida é igual a essa, esse ângulo é igual a esse, porque o trapézio é isósceles. E num trapézio isósceles, esse tamanho tem a mesma medida que esse, certo? Em todo trapézio isósceles, tá? Então isso ele comenta. E ele também fala que esses lados inclinados medem 4 unidades. Olha que questão bacana, pessoal. Então, como o trapézio é isósceles, aqui é 4, e ele revela que N é o ponto médio, certo?
Beleza. E o que ele pergunta? Ele pergunta, pessoal, qual é o perímetro desse quadrilátero? Qual é o perímetro desse trapézio? Eu não sei quanto que é essa medida, então eu vou chamar de x, e essa aqui eu também não sei, eu vou chamar de y. Como eu, para achar o perímetro, eu preciso dos lados, das medidas dos lados, eu sei que aqui é 4 e aqui é 4, então eu já tenho 8. Só que eu não sei quanto que mede esse cara nem esse, então não tem como eu achar o perímetro. Só que olha o que eu vou fazer. Como isso aqui é um trapézio, eu vou me lembrar do teorema da base média para trapézios. Por quê? Pelo seguinte, eu vou traçar aqui, pelo ponto médio, uma paralela até aqui. Como isso aqui é ponto médio e isso aqui é um trapézio, se eu traçar essa paralela, aqui também vai cair no meio. Então aqui vai ser 2 e 2. Beleza, professor. Mas e daí? E daí? Então, e daí que é o seguinte, pelo teorema da base média, dá para descobrir quanto que vale esse cara aqui, ó. Z. Quanto que vale esse cara aqui? Z. Por quê? Pelo teorema aqui, ó. Isso aqui é base média, então esse cara aqui é a média aritmética de x e y. Ah, então quer dizer que Z, pelo teorema da base média, é a média aritmética de x e y, desse tamanho mais esse dividido por 2, que é o teorema da base média. Só que, pelo que eu acabei de explicar, da circunferência inscrita num triângulo retângulo, o que o professor acabou de explicar? Se o triângulo, se aqui for 2 e 2, e você desenhar um triângulo retângulo aqui, ó, essa medida aqui também vai ser 2, né? Então, se aqui é 2, aqui é 2, aqui também vai ser 2, porque é o raio da circunferência. Então, aqui nessa questão da FGV, o cara também está querendo saber se você lembra disso. Por quê? Pelo seguinte, se a gente imaginar que a circunferência aqui, ó, ela está passando aqui, ó, certo? Ela está fazendo isso. Esse cara aqui é 2, 2, então o Z também é 2. Então o Z vai ser 2. Multiplicando em cruz, eu descubro que x mais y é 4. Olha que genial, pessoal. Muito bem. Descobrindo que x mais y é 4, o exercício acaba. Por quê? Pelo seguinte, qual vai ser o perímetro desse quadrilátero? X mais y mais 4 mais 4, que isso já tinha sido dado. Então, como x mais y é 4, então vai ficar 4 mais 4 mais 4. Resposta 12. Portanto, resposta final 12, que vai ser o perímetro desse quadrilátero. Então o cara teria que lembrar da história aqui, ó, da circunferência inscrita, né? Aqui, por exemplo, ó, você imaginar uma circunferência inscrita aqui, e isso aqui é a mediana, então você consegue matar a questão. Ok?